Olá pessoal, continuando a nossa série de vídeos aqui sobre contabilidade para investidores. Hoje nós vamos falar sobre alguns dos índices mais importantes na análise de ações. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu te recomendo primeiro dar uma assistida lá e depois vem aqui comigo. Percebam que de todos os indicadores que a gente falou até agora, a gente usou os números da contabilidade sem exatamente fazer comparações desses números com o preço que está sendo negociado no mercado. Nesses três aqui de baixo, a gente já vai comparar o preço do mercado com o valor patrimonial por ação, o preço do mercado com o lucro por ação. Então aqui nós temos o PVPA, ou seja, o preço da ação comparado com o valor patrimonial que aquela ação tem. No nosso exemplo aqui, o que a gente tem? Qual é o preço da ação no primeiro ano? 50 centavos. E qual é o valor patrimonial contábil dessa ação? 47 centavos. Então nós estamos vendo aqui que na contabilidade essa empresa vale menos do que o mercado pensa, do que o mercado está enxergando como potencial para essa empresa. Então a conta é super simples, eu estou dividindo a cotação da ação pelo valor patrimonial lá na contabilidade. E aí eu percebo, como eu tenho um indicador de 1,06383, que o mercado enxerga essa empresa 6,38% mais interessante do que os números que a contabilidade mostra. O mesmo aconteceu aqui no segundo ano, 1,14. Então aqui o mercado já está enxergando um pouco melhor do que no primeiro ano o potencial de valorização dessa empresa, a capacidade de geração de fluxo de caixa que ela vai trazer. Esse PVPA, é importante a gente ficar atento que não dá para a gente falar quanto maior, melhor. Não é verdade, porque a gente pode cair no problema da bolha. Vamos imaginar, vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Vamos imaginar que essa ação, ao invés de ter ido de 50 centavos para 65 centavos, ela foi de 50 centavos para R$2. Olha o que acontece aqui com o nosso PVPA. Ele sobe muito, de 1,06 ele vai para 3,50. Então o que isso pode nos indicar aí? Pode indicar que existe uma bolha, ou seja, o mercado está sobrevalorizando as ações daquela empresa, enquanto que os números da contabilidade não demonstram esse crescimento tão expressivo quanto o valor das ações tem saltado no mercado. Em geral, os analistas costumam utilizar aí uma referência de 1,5 como um PVPA máximo. O mesmo a gente vai olhar aqui no de baixo, PL. Esse é um dos mais utilizados por todos os analistas para fazer decisões sobre compra de ação. Da mesma forma que o PVPA, nesse caso nós vamos comparar o preço de mercado da ação com o lucro gerado por ação. Então aqui nós temos o preço de mercado da ação é de 50 centavos, o lucro gerado por ação é de 8 centavos. Quando eu faço então essa divisão da cotação pelo lucro por ação, eu chego em 6,25. Em outras palavras, se a gente for fazer uma lógica matemática aqui, a gente poderia dizer o seguinte: se você comprou essa ação, não pretende vender essa ação com a valorização, você pretende ficar recebendo os dividendos dessa empresa, você levaria 6 anos e 3 meses para recuperar todo o valor que você colocou na empresa. Aqui no nosso exemplo, a gente vê que o PL diminuiu de 6,25 para 5,91. No caso do PL, a gente pode afirmar com bastante segurança que quanto menor, melhor. Porque quanto menor for o P/L de uma empresa, significa que ela tem capacidade de te devolver o seu investimento na forma de lucros em menos tempo. A gente, se tiver que colocar uma referência aqui, a gente poderia pensar em 5 anos, por exemplo, quando o PL fica aí na casa dos 5, representando aí um retorno de aproximadamente uns 20%
ao ano. A cada 5 anos você recuperaria 100% do valor que você investiu na empresa, sem considerar a especulação de mercado de vender as ações com valorização, apenas com lucros gerados pela empresa. Depois, a gente tem aqui o PSR. Esse indicador vem também da sigla inglesa Price Sales Ratio, que, se a gente tiver que traduzir, seria alguma coisa como índice de preço sobre vendas. Ou seja, nós vamos comparar da mesma forma que a gente fez no PL, em que a gente comparou o preço da ação com o lucro gerado por cada ação. Aqui nós vamos comparar, na verdade, o faturamento da empresa com o preço das ações no mercado. Então, no PSR, ao invés da gente comparar isso com o lucro que é gerado por ação, a gente compara com a receita por ação que essa empresa tem potencial de gerar. Então, vamos ver como é que fica essa continha aqui, ó. Então, eu estou pegando aqui, ó, a minha receita de 60 mil pelo número de ações, tá? E não o lucro por ação, como eu havia usado no nosso anterior, aqui no nosso PIL. E aí eu comparo isso com a cotação de mercado. Então eu tenho 50 centavos, que é a cotação de mercado, dividido por 60 centavos, que é o quanto essa empresa gera de receita para cada ação que ela tem em circulação no mercado. Esse PSR tem que ser sempre analisado junto com o PL. É muito importante que esses dois indicadores, o PSR, o PL e também o VPA, na verdade esses três indicadores, que eles sejam analisados sempre em conjunto. Vamos imaginar aqui aquele mesmo caso que eu tinha colocado anteriormente da ação que estava valorizada a 50 centavos, passou um ano, essa empresa bombou na Bolsa de Valores por algum motivo qualquer e a ação tenha saído de 1,50 para 2,50, um aumento aí bem grande. Olha só o que acontece aqui com os nossos números. Bom, esses primeiros números aqui não vão mudar, porque o que mudou aqui foi a cotação de mercado da empresa. E lá na contabilidade o mundo não mudou, certo? O fato da cotação de mercado ter aumentado não muda os números aqui da nossa contabilidade. Agora, olha o que acontece com os nossos números aqui embaixo. O nosso PVPA aumentou muito, ou seja, eu estou dizendo o seguinte, olha, comparando com os preços lá da minha contabilidade, onde esse patrimônio vale 57 centavos por ação, essa ação aqui a 2,50 está muito cara, tá? Percebem que esse número aqui está muito alto, foi de 1,06 para 4,38. O mercado está entendendo aí que essa empresa vale muito mais que 100% do que os números contábeis estão dizendo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de ação. Pode ser uma bolha, pode ser que o mercado esteja sobrevalorizando as ações dessa empresa de uma forma muito precipitada, muito equivocada. O mesmo aconteceu aqui com o nosso PL, olha, foi para 22. Isso significa que com os lucros que essa empresa está gerando de 11 centavos por ação, você vai levar 22 anos para recuperar os 2,50 que você está pagando por uma ação apenas. E o mesmo aqui no nosso PSR, que foi para 3,33. Então, a dica aqui é, se eu tenho um VPA maior do que 1,5%, um PSR maior do que 2% e um PL muito alto, a gente deve ficar atento, porque isso aí pode ser uma indicação de uma ação que é muito arriscado comprar, está muito valorizada, não está refletindo aquilo que as operações da empresa estão entregando. Por fim, a gente vai aqui para os nossos últimos indicadores aqui do nosso vídeo de hoje. Nós vimos que o Enterprise Value é o valor de mercado da empresa somado com a sua dívida líquida. Então, para que eu vou dividir o Enterprise Value pelo EBIT? Lembram que o EBIT é o resultado da empresa antes das dívidas, certo? É o resultado da empresa antes das dívidas financeiras. Então, o que eu quero entender aqui é, se eu estou pegando aqui ó, o Enterprise Value, e eu estou fazendo essa divisão aí do meu Enterprise Value pelo EBIT, então eu tenho uma empresa que vale 76 mil e gera 14 mil reais de resultado
antes de juros, imposto de renda por ano, então essa empresa levaria aí 5,4 anos, quase 5 anos e meio, para só com os seus resultados chegar no seu próprio valor. Então, no caso do EV sobre EBIT, Enterprise Value dividido por EBIT, quanto menor, melhor. Significa que essa empresa é capaz de gerar resultados grandes ao longo do ano, que fazem com que o seu valor de mercado tenha potencial de se valorizar cada vez mais. Na sequência, nós temos aqui o giro do ativo. No giro do ativo, o que a gente está tentando entender é qual é o potencial que essa empresa tem de, com os seus ativos atuais, gerar receita. Não adianta nada uma empresa ter muitos ativos, sendo que ela não consegue gerar receita com isso. Ou o inverso, pode acontecer de uma empresa ter pouquíssimos ativos e gerar muita receita com isso. É sobre isso que trata o giro do ativo. É sobre a capacidade operacional da empresa de usar os seus ativos, suas máquinas, seus equipamentos, seus estoques para gerar resultado. No nosso exemplo aqui, a gente tem um giro de ativo no primeiro ano de meio. Então, o que isso significa? Se a gente olhar aqui a nossa fórmula, eu estou comparando aqui a nossa receita, o nosso faturamento, com os ativos que essa empresa tinha lá naquele ano. Então a empresa gerou 60 mil de receitas e ela tinha 120 mil de ativos, ou seja, ela foi capaz de transformar em receitas metade do que ela tinha como ativo. Já no segundo ano a gente percebe uma melhora aqui para 0,57. Então a gente vai comparar aqui os 75 mil de receitas com 130 mil de ativos. Essa divisão a gente chega em 0,57. Isso representa então que para cada R$1 que a empresa tinha no ativo, 0,57 ela conseguiu transformar em vendas, demonstrando aí que ela foi melhor na sua capacidade operacional. Esses dois últimos aqui são indicadores que a gente precisa ficar atento muito mais em função do risco que essas empresas podem oferecer quando a gente está falando na compra de ações. Existem vários indicadores para medir a liquidez, mas a gente vai tratar aqui só do indicador de liquidez corrente. Quando a gente fala em liquidez, a gente está falando da capacidade que uma empresa tem para honrar as suas dívidas. Então, a liquidez corrente, ela trata apenas de curto prazo, por isso que se chama corrente. Então o que nós estamos querendo entender é se aqui no curto prazo, o que eu tenho no meu ativo circulante, o quanto é capaz de sanar, de quitar as dívidas que eu tenho no passivo circulante. Então a conta também é bem simples, eu estou simplesmente dividindo o meu ativo circulante pelo meu passivo circulante. No nosso caso do ano 1 aqui, 50 mil dividido por 34. Então, em outras palavras, esse 1,47 a gente pode interpretar da seguinte forma: para cada R$1 de dívida que a empresa tem no curto prazo, ela tem R$1,47 disponível também no curto prazo, na forma de caixa, de recebíveis, de estoque. Quanto menor for a liquidez corrente, mais arriscado uma empresa é. Mas quanto maior é a liquidez corrente, pode também indicar uma incapacidade da empresa de gerenciar os seus ativos de curto prazo, deixando muita coisa parada aí que ela poderia botar para girar, ao invés de deixar simplesmente muito estoque parado, muito recebível parado. E por fim, a gente tem o endividamento geral. Também existem várias outras fórmulas de calcular endividamento, aqui a gente vai usar a mais simples, que é para entender o risco que a empresa oferece em relação à sua estrutura de capital. Se a gente olhar esse balanço aqui no primeiro ano, ó, nós temos um passivo circulante de 34 e um passivo não circulante de 39, representando que essa empresa aí tem dívidas com terceiros no valor de 73 mil reais. Já o seu patrimônio líquido é de 47 mil reais. Então, olha, 73 mil reais das dívidas dessa empresa são com terceiros e
47 mil reais das dívidas dessa empresa são com os seus próprios sócios. Então essa empresa tem muito mais dívidas com os outros do que com os seus donos. Então quando a gente faz a formulinha aqui do endividamento geral, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar então as dívidas de terceiros, a soma dos 34 com os 39, e dividir pelas dívidas da empresa com os seus próprios sócios. Nesse caso, nós vamos chegar aí em 1,55. Isso significa que para cada R$1 de dívidas que essa empresa tem com os seus sócios, ela tem R$1,55 com outras pessoas. Isso não é ruim, tá? A gente pode entender que quando a empresa tem dívidas com terceiros, ela consegue fazer uma alavancagem financeira das suas operações, porque ela está usando o dinheiro dos outros, ao invés de usar o dinheiro do acionista, mas a gente tem que ficar sempre atento a esse número, porque se ele é muito elevado, essa empresa está um risco aí muito grande na mão de credores, por exemplo, né? Num caso de falência, por exemplo, grande parte do dinheiro da empresa está na mão de terceiros e não na mão dos seus próprios acionistas. Então é isso. Acho que esses são os principais indicadores. É óbvio que existem muitos outros indicadores fundamentalistas que eu não tratei aqui, mas que a gente pode tratar em outros vídeos. Também vou deixar aqui na descrição um site onde você pode escolher a empresa que você quiser. Por exemplo, eu quero avaliar a Vale. Então você vai lá nesse site e coloca Vale 3 na busca e ele já vai te trazer todos esses indicadores fundamentalistas e muitos outros já calculadinhos, só para você olhar, entender. Agora que você já sabe o que cada um deles significa, você não vai precisar ficar pegando uma planilha de Excel para ficar calculando. Vai direto nesse site, tá todos esses indicadores fundamentalistas e muitos outros lá, e você só vai fazer a interpretação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido esses indicadores e espero também que você já faça ou comece a fazer parte do mercado financeiro, especialmente do mercado de ações. Vejo vocês no próximo vídeo e deixa o seu like aí.